Sejam todos bem-vindos. O dia desse nosso encontro parece ser sempre uma brincadeira, porque eu sempre digo que hoje é o dia mais especial. Mas eu não estou mentindo. Nós vamos falar sobre várias mentiras hoje, inclusive. Parece que todas as palavras agora, depois que a gente faz a meditação, todas elas têm uma conexão. Porque hoje é um dia tão especial? Primeiro, porque hoje é o dia que nós estamos aqui vivos, então, cada dia que existe a possibilidade da gente estar aqui no planeta Terra é uma oportunidade única. E para estar aqui é porque nós somos merecedores de uma missão, de uma tarefa, que, com o nosso estudo da Cabala, nós estamos aceitando, no sentido de que a gente quer ampliar a nossa visão para poder dizer: venha, eu quero fazer a minha parte. E esse venha, hoje, ele tem um peso muito importante, porque como nós estamos no último dia do mês de Escorpião, é como se a energia desse mês quase não estivesse mais existindo. Porque todos os meses a gente tem lá é como se a gente saísse dentro de um gráfico, uma energia que vai crescendo, 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 positiva daquele mês. Quando a gente chega na lua cheia, a gente tem um maior potencial daquela energia, e a partir daí ela vai ficando mais fraca, e é como se o lado escuro da lua começasse a ter mais presença, o escuro, porque é menos força. A gente sabe que tudo nesse nosso mundo é o mundo da dualidade, então sempre são duas forças que estão lutando entre elas para ter uma posição de superioridade. O ideal é sempre a gente ter a estabilidade, quem dera um dia nós vamos ter, na era messiânica, cada vez a gente vai chegar mais próximo disso. E nesse dia, que é o último dia do mês, por que ele é tão importante? O primeiro dia do mês é importante implantar a semente, mas nesse dia, a Cabala fala para nós que todos os justos vêm até a Terra para estar próximo de nós. E quem sabe, então, aqui nós vamos fazer uma conclusão bem simplista, que a luz precisa estar, ou a luz se apresenta no momento certo, na hora certa, quando existe a escuridão, ou até aquilo que a gente está desenvolvendo sempre, por trás da escuridão, a gente não pode ter dúvida de que existe a luz. E dentro desse caminho, hoje, nós estamos recebendo a visita desses justos para fazer essa conexão, para conseguir perceber essa presença. Quem dera que a gente conseguisse sentir dentro de nós, sem precisar olhar no calendário, as energias que estão se apresentando. Mas isso que pode parecer impossível, eu vou dizer para vocês, não é impossível, é mais possível do que a gente imagina. Porque se a gente conseguisse tirar de dentro de nós tanto ruído que toma conta, cada vez a gente conseguiria sentir mais. E quem está dentro desse caminho da espiritualidade já há bastante tempo, já eu tenho certeza que sente, já se abriu para dar espaço, porque a gente precisa dar espaço, né? Quando está tudo muito cheio e a gente fala não quero, a gente já cria ali um bloqueio. Mas já sabe que entrou num mês e está sentindo ali uma tensão e já começa a pensar: opa, eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer, porque eu estou sentindo uma pressão. E aí a gente vai navegando nessas ondas.
Eu, no último domingo, tive uma experiência, nossa, de um fechamento de mês de Escorpião como nunca aconteceu na minha vida, porque, primeiro, eu passei o dia com o meu mestre, que está voltando hoje para o Canadá, e foi sempre maravilhoso, trocando conhecimento, fazendo planos, estabelecendo novas atividades para a gente estar desenvolvendo, fazendo um fechamento de todos os meses que ele teve aqui presente conosco no Brasil, esse prêmio. E no final da tarde, não só um arco-íris gigante, mas dois arco-íris apareceram, e o arco-íris é uma confirmação. Nós estamos no mês do dilúvio. Nós acabamos de ler a porção de Noé. E a partir da vivência daquela geração, a destruição, as águas purificadoras, que também queriam se purificar, a destruição, grande parte da causa dessa destruição é a contaminação no nível da água, não só a água externa, mas a água que se apresenta dentro de cada um dos seres humanos, essa limpeza que precisou ser feita, não como um castigo, mas como uma forma de uma sobrevivência. E o arco-íris aparece quando a esperança de que existe uma nova chance, existe um novo dia, existe uma nova oportunidade. Eu posso fazer diferença. Eu posso fazer diferente, eu posso fazer diferença e eu posso fazer diferente. Às vezes eu penso uma coisa engraçada e a palavra sai outra, é porque realmente eu posso fazer a diferença, fazendo diferente. Dois arco-íris, era um bem forte e um outro bem mais translúcido, por assim dizer. E os dois em paralelo. Eu também vi ali uma imagem linda de eu olhar para o meu mestre e ver a força e a luz que ele representa nessa aliança, e ver nós, alunos, pessoas que querem seguir o caminho da Cabala, que querem ampliar esse potencial divino que está dentro de cada um de nós, talvez uns mais, outros menos, mas cada um de nós é esse arco-íris, que está do lado desse arco-íris bem forte, que se os dois estão exatamente no mesmo ângulo, para quem é arquiteta, sabe que se está no mesmo ângulo, nós estamos aqui traçando um caminho paralelo. Então, o fechamento desse mês, que é o mês que traz a correção do seu próprio Salvador, que é falar de Escorpião, é falar da era messiânica, é falar sobre a cura que justifica todo o sofrimento que a gente precisa passar, toda a energia e a força que a gente precisa empregar para conseguir ir acima da nossa má inclinação, acima do nosso egoísmo. Então, aquele arco-íris, talvez agora ele está mais fraquinho, mas quem sabe a gente vai conseguir, ao invés de ver dois arco-íris separados, muitos arco-íris juntos, agora eles estão no paralelo, porque talvez existe aqui uma diferença de níveis que a gente vai conseguir, quem sabe, alcançar e sobrepor.
Foi muito bonito. Olha, não sei nem dizer para vocês a quantidade de imagens que estão vindo agora para mim, porque eu olho para vocês e vocês me inspiram. Eu não tinha nem verbalizado ainda essas impressões, estão vindo agora aqui na minha cabeça. E foi, foi realmente muito, muito especial. Fechar o mês de Escorpião com dois arco-íris. Dois arco-íris, um grandão e um mais fraquinho, mas ainda assim um arco-íris. Esse é o ponto. Ainda assim um arco-íris. A aliança, ela não só está feita, e nós estamos nesse ano que tantas datas aparece esse número 2. E hoje mesmo, antes da gente começar, né, foi falado, olha o dia de hoje, olha, tem muito 2 aqui de novo. 2 arco-íris. O nosso estudo, nós estamos numa porção que essa semana se chama Toldot. Hoje quem vai nos acompanhar realmente são os grandes mestres, porque eles estão aqui do nosso lado. Essa porção Toldot fala sobre as gerações de Itzhak. Enquanto nós tivemos nas últimas porções toda a descrição de uma história de Abrão e Sara, vamos lembrar que cada um dos patriarcas e matriarcas representam uma esfera da árvore da vida, uma sefira, Abrão e Sara representando Hesed, e agora entra como personagem principal Itzhak e Rivka, Isaac e Rebeca, e eles representam Gevurá. E aqui a gente também já traduz que nós trabalhamos dentro de nós a manifestação de Hesed nas últimas semanas, e agora nós estamos trabalhando nessa semana, na semana em que entra a lua nova de Sagitário, a energia de Gevurá. Gevurá que representa julgamento, e é uma palavra que tem sentidos opostos dentro da mesma palavra, porque pode ter um julgamento negativo, mas pode existir também o bom julgamento. E aqui nos nossos encontros, o objetivo principal não é dar uma orientação de forma a colocar explicitamente assim é bom, assim é ruim, isso é certo, isso é errado. Porque nós somos todos adultos. Dizer para outras pessoas, e nós vamos estar falando sobre 2 filhos, inclusive, até mesmo para os próprios filhos, isso é certo ou isso é errado, até mesmo o mestre falando para os seus discípulos, isso é certo, isso é errado, pode parecer algo vazio, só vai existir efeito quando aquele que escuta conclui dentro de si aquilo que é o bom para ser seguido ou não. Então, qual é o processo principal? Dizer o que é certo ou o que é errado? Jamais. O processo principal é fazer o caminho da reflexão. Qual é a conclusão que eu estou tirando? Qual que é o efeito dessas palavras, não só dentro do que existe dentro do meu coração, mas também o efeito dessas palavras nas minhas atitudes. O principal é eu entender como é o efeito dessas palavras dentro daquela primeira imagem
aquele pensamento que vai ser a semente para eu começar a minha ação. Certo ou errado, eu posso estar falando a coisa mais certa do mundo. Mas se dentro das minhas vivências aquelas palavras não servirem de nada, o efeito delas sobre aquela pessoa não faz a menor diferença. Então, as palavras precisam refletir situações que eu tenha uma... Eu não posso dizer que seja familiaridade de sentido, porque muitas vezes eu posso não passar por uma experiência similar àquela que a pessoa que está na minha frente fala, mas eu uso da imaginação através daquelas palavras e através da minha vivência, através do meu ser, e eu então consigo criar aquela imagem. Essas imagens novas, esses conceitos novos, isso está muito relacionado à energia que vai começar nessa semana, que é a energia de Sagitário. E se a gente pensar isso logo aqui, a gente já está se preparando, porque ela já está quase chegando. Se a gente pensa no sagitariano, nós estamos pensando aqui numa pessoa muito gosta da liberdade, uma pessoa que busca a justiça, uma pessoa que, quando a gente pensa no Tzedek, no planeta que rege, pelo próprio nome, a gente vê, é aquele que persegue a justiça. E eu não vou aprofundar muito nesse tema, porque isso vai ser para a próxima semana. É só para a gente entender como é que esse Gevurá, como é importante esse Gevurá estar entrando no plantar a semente desse mês. Qual seria, de forma resumida, o ticum do sagitariano? O sagitariano, ele é muito otimista. O sagitariano acredita em tudo, em todos. Ele busca o bem. Enquanto Libra quer o equilíbrio, o sagitariano ele vai ele luta pela justiça. Então, o sagitariano faz todos os caminhos diferenciados que ele faz, porque ele busca por essa justiça, por essa melhora. Mas qual é mesmo o ticum do sagitariano? Talvez um otimismo tão grande que ele acha que as coisas vão se resolvendo sozinhas. Deixa que tudo vai dar certo. Então, voltando. Se a gente sabe, se sabemos que o dia de plantar a semente, Rosh Chodesh do mês, aquilo que a gente colocar na nossa consciência, esse mês nós vamos ter 2 dias de Rosh Chodesh. 2 dias que a gente tem que pensar que tudo aquilo que acontecer nesse dia, nós estamos manifestando aquilo que vai acontecer pelo resto do mês. Esse Gevurá está sendo um remédio muito bom no dia de plantar a semente, porque ele traz uma disciplina de julgamento para não deixar as coisas acontecerem sozinhas. Eu quero o justo, eu quero o correto, mas eu vou fazer o correto. Eu vou agir. E eu preciso ter Gevurá, porque se eu for uma pessoa muito boazinha, o que eu vou achar? E eu vou entregar nas mãos de Deus e tudo vai se resolver sozinho num mês, que é um deleite. O mês da Festa das Luzes, nós vamos ter nós vamos entrar aqui nesse mês, estamos quase chegando perto do Natal, nós estamos no final do ano.
Quem sai do trabalho de Escorpião e entra no mês de Sagitário, respira aliviado realmente, porque de novo, eu volto a dizer para vocês, foi muito significativo estar de cara com esse arco-íris. Eu não faço trabalho nenhum sozinha. Eu sentar com vocês não seria nada. E eu vou dizer para vocês, esse arco-íris é, na minha leitura, a concretização de que aquilo que está sendo feito lindamente. A aliança tá confirmada. Por que eu quero aliança? Porque eu quero aliança com quem? Só com Deus que está lá no alto? Não, eu quero aliança com a minha própria alma. A minha própria alma. E nós entramos nesse momento dessa aliança com a própria alma na história de Isaac e Rebeca, a história dessa gravidez, desses dois filhos, de um conceito de mentira em que eu apresentei aqui para vocês o fato de que eu não quero dizer o que é certo ou o que é errado, mas quem lê a Torá, quem está lendo a Torá direto, está vendo que em alguns momentos se apresentam algumas mentiras, patriarcas, matriarcas, falando mentiras. Abrão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Não uma vez, duas vezes. E agora nós vamos encontrar Rebeca e Yaakov também, de certa forma, falando uma mentira. Parece que eles estão enganando Esaú e parece que essa história toda é um grande engano, uma forma de enganar. E aí a gente pensa, por um lado, puxa vida, como é que pode ter tantas mentiras? E eles são os nossos patriarcas e matriarcas. Então, pode mentir? A Torá aceita que a gente... Porque se eles são pessoas justas, então eu também posso mentir? Essa é a primeira questão, que deveria estar na nossa cabeça. E se todo ano a gente repete, se existisse uma conclusão do certo e do errado, já existiria um estatuto, e não seria necessário a gente ficar dentro dessa... Não é uma divagação, mas dentro desse diálogo, dentro dessa discussão. É porque essa discussão dentro de nós ecoa situações que vão fazer a gente repensar conceitos, repensar partes de nós mesmos, para que a gente consiga chegar mais perto daquele caminho que é o caminho que vai me levar para essa felicidade, para essa alegria, para essa paz. Então, em primeiro lugar, eu tenho aqui o assunto da mentira. Em segundo lugar, algo também muito prático, porque o que eu quero aqui trazer para vocês são questões práticas. É possível que de duas pessoas, de duas almas elevadas, de duas pessoas santas, possa nascer um filho que parece absolutamente a representação de tudo que é ruim? Será que o fato de Esaú ser aquele que é o malvado da história, será que isso está relacionado com os pais? Será que pessoas maravilhosas, que às vezes têm filhos
e, infelizmente, são filhos que talvez não são tão bons. Será que existe uma relação entre os pais? Será que esses pais, será que seria correto e justo em algum momento vir aquela reflexão, puxa vida, o meu filho erra, o meu filho caiu, o meu filho talvez seja uma pessoa que não é do bem e é culpa do pai ou da mãe que não souberam educar esse filho direito? De novo, eu digo para vocês, aqui ninguém vai dizer que é certo ou que é errado. O que que a gente quer é, através do questionamento, ampliar a nossa forma de olhar para a vida e pensar naquelas questões que já naturalmente saem da nossa boca sem pensar. E aí a gente pode ser manipulado, porque a gente para de pensar. A história de uma mãe que tem 2 filhos. O filho mais velho deveria receber a bênção da primogenitura e ela, de alguma forma, apoia e coloca o filho mais novo para se apresentar na frente do pai. Esse pai queria dar a bênção da primogenitura e diz a ele: receba você a bênção. E depois ela ajuda ele a fugir, porque aquele que deveria ter recebido quer matá-lo. Então, se a gente estivesse escutando essa história pela primeira vez, tudo isso iria parecer muito estranho. E nós estamos falando de uma história que faz parte de um livro sagrado. Então, no livro sagrado existe mentira, no livro sagrado existe pessoas enganando outras pessoas. E quando a gente pega o livro sagrado e a gente lê o livro sagrado pelas palavras, a gente vê como as palavras podem ser manipuladas e que o que vai fazer a nossa consciência seguir pelo lado do time, dentro do julgamento, esse é o time do bem, esse é o time do mal, não é só a palavra. É muito mais do que a palavra, porque a palavra sozinha, ela é o recipiente. Se eu fosse pegar só o sentido da palavra, sem a vivência, sem o estudo, só a história nua e crua, talvez a gente... Eu gostaria que vocês tivessem essa dúvida, porque o principal aqui é a gente ter a dúvida. Porque essa dúvida, hoje, está construindo o nosso julgamento, porque nós estamos em Gevurah. Nós precisamos ter esta dúvida do certo, do errado, do bom, do ruim, daquilo que é mais positivo, daquilo que é menos positivo. Porque se eu simplesmente receber tudo sem pensar, eu já caí na mente robótica. Aquilo não faz efeito em mim. O meu remédio é qual? Eu duvidar, eu questionar, eu refletir. Afinal, o que é mais certo? O primogênito receber a primogenitura ou esse segundo filho? O que é o mais certo? Eu não estou aqui, de forma alguma, com a pretensão de achar que eu vou dar essa resposta. Mas eu vou tentar agregar para vocês, dentro de várias ideias que os sábios trazem, para a gente fazer juntos as nossas conclusões. A primeira questão. O Zohar começa a falar sobre essa porção, falando sobre a importância do estudo da Torá. Ele fala que o mundo foi criado por Deus baseado na Torá. E aqui a gente já tem uma situação que parece que não está
não está grudando. Difícil de entender. Se o mundo foi criado baseado na Torá, quer dizer que a Torá já existe antes da criação do mundo. E aqui agora eu vou pedir para vocês refletirem nessa palavra Torá. Porque quando a gente fala Torá, nós não estamos falando simplesmente de um livro. Nós estamos falando agora de um projeto. Uma pessoa que vai construir uma casa, ela primeiro pega uma planta e ela faz um projeto, e a partir desse projeto, ela vai criando várias dimensões, vários desdobramentos, várias etapas dessa construção, todas elas baseadas em um projeto. O Zohar sempre trata da nossa dimensão espiritual da alma. Ele está tratando de nós mesmos, mas numa dimensão que está fora de um livro, numa dimensão de um projeto que não é físico. Se eu pensar nessa dimensão, eu vou entender que o projeto da criação foi baseado na Torá. Quer dizer que essas histórias que eu estou lendo aqui, que parecem ser historinhas de novela, elas estão fazendo, dentro do meu eu físico e da minha lógica, aqui do século XXI, parecer a historinha da novela. Mas quando eu aprofundo dentro dessa historinha da novela, eu estou conseguindo aqui um elevador que me possibilita alcançar a dimensão elevada da minha alma. Por isso eu preciso questionar. Porque se eu simplesmente ficar nas palavras puras, mas ele é bom, ele é mau, ele enganou, ele não enganou, é verdade, é mentira. Se eu ficar nisso e aceitar o que entregarem para mim, eu não fiz o caminho. O que o Zohar está dizendo para nós? Que, através da Torá, a verdadeira criação pode se manifestar. Porque o começo fala exatamente isso. Que a criação foi feita com um projeto que é a Torá. E que o estudo da Torá possibilita a criação existir. Jacó conseguiu lidar com situações negativas de forma a trazer algo positivo e foi negativo para Esaú, mas ao mesmo tempo positivo, porque se não fosse ele, ele não conseguiria sobreviver. Mas ele vai pagar um preço por isso. Essa situação de ter se apresentado ao pai com aquela pele. Quando o pai o chama e fala, filho, eu quero te abençoar, e ele fala, quem é? E ele responde, sou eu. E o pai sente o cheiro da pele. E o pai já não enxergava. Ele fala, sou eu, seu filho. Ele não mentiu. Isaac pensou, sentindo aquele aroma, e ele passou a mão e ele falou, essas são as mãos do caçador. Mas a voz parece ser a voz de Jacó. Mas ele sentiu aquele cheiro da pele.
nós já falamos que o sentido mais ligado a Hormá é o aroma, porque ele está diretamente ligado ao nosso pensamento. Ele teve certeza que ele estava passando a bênção para o filho que deveria receber a bênção. E ele amava Esaú. Mas o que acontece? Quando Esaú volta da caça e ele chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha bênção. E ele pergunta: mas quem é você? E ele fala: eu sou Esaú. Ele fala: eu já dei a bênção. O outro filho, o outro já recebeu a bênção, mas ele fala: eu quero a bênção. Eu quero a bênção. Mas nesse momento, Isaac entende que as coisas são do jeito. Ele entende que a luz está por trás de absolutamente tudo. E ele passa uma segunda bênção para Esaú, e naquele momento as coisas aconteceram da forma que elas deveriam acontecer. Mas isso não quer dizer que Jacó não vai sofrer as consequências do efeito desse momento, porque vamos lembrar do que acontece com Labão, as irmãs. Ele não ia. Quem receberia, quem ele deveria ter recebido no primeiro casamento? Rachel. Mas ele recebeu a outra. Leia, por sua vez, seria a futura esposa de Esaú, que era mau. E ela chorava. Mas ela tem um nível de elevação que poderia, de alguma maneira, fazer a elevação dessa alma. Ela vai se tornar a alma gêmea também de Yaakov, num nível, e Rachel vai ser a alma gêmea de Yaakov no nível de Malchut. Afinal, a mentira. A maior mentira de todas é a verdade desse nosso mundo. Nós aceitamos toda mentira como sendo verdade. Essa troca de papel é a troca de papel que cada um de nós precisa fazer para conseguir enxergar essa ilusão, esse fake news, do que é verdade e do que é mentira. Infelizmente, a maioria do tempo, a gente não enxerga. A mentira para nós é a verdade. Nós precisamos nos esforçar muito para encontrar a verdade. Muito. O nosso corpo nos induz a seguir o caminho da mentira sempre. Porque, por um lado, no instantâneo, é aquele prato de lentilha que nós queremos na hora, como o nosso corpo que quer na hora, no momento, ser atendido e que enfraquece para conseguir se fortalecer através de um trabalho, do estudo da Torá, que não são as palavras, que é a conexão com os mundos elevados, e por isso começa já o nosso estudo no Zohar, falando sobre o estudo, entendendo que estudo da Torá não é algo que a gente vai encarar aqui como sendo algo simplesmente religioso, mas é só através dessa conexão que a gente consegue tirar a pele do engano e perceber quem está agindo na verdade, que horas eu estou sendo verdadeiro, que horas eu estou mentindo. Isso tudo vai depender de que lado desses dois impérios eu estou.
o império das 12 tribos, representando as energias do universo, através das constelações, através dos planetas, através dessa linguagem divina, cósmica, que eu acho, em alguns momentos, que ela não existe, mas eu estou deste lado, aqui está a minha verdade, ou a minha verdade está no lado desses 12 generais que abrem batalhas e guerras pelo lucro, pelo egoísmo, que querem fazer valer a sua vontade naquele momento, custe o que custar, doa a quem doer, matando quantos forem necessários, sejam eles indivíduos, criaturas da natureza, sejam eles pessoas que estão na sua frente e que estão passando invisíveis para o outro, porque eu acho que ou é certo, ou é errado, ou eu estou lá, ou eu estou aqui. Essa é a nossa reflexão. Talvez a gente fala, parece que a gente não chegou em lugar nenhum. Porque a nossa fisicidade pede preto no branco, pede a polarização, pede a fragmentação. Você precisa se posicionar. Você precisa fazer acontecer. Mas eu preciso fazer acontecer o quê? A polarização ou o equilíbrio? A verdade e a forma de agir, será que ela é uma forma de agir que está criando uma possibilidade de fazer uma conexão que não é assim tão clara como Rebeca e Yaakov fizeram? Ou eu tenho que criar esse caminho de disputa que traz a verdade da guerra? Nós vamos ficar durante essa semana fazendo bastante exercício interno sobre verdades, mentiras, sobre o bem, sobre o mal, sobre os meus conceitos, o quanto o julgamento ele me atrapalha, o quanto o julgamento é verdadeiro. Da minha verdade. A minha verdade, ela realmente é a verdade? Obrigada, então, pela presença de vocês, que a gente possa começar esse novo ano plantando essa semente, sem deixar de lado o positivo do otimismo, dessa busca pela justiça, que é o que esse novo mês vai trazer para nós, mas que a gente possa sempre duvidar das nossas verdades, porque elas não são tão absolutas. E que a gente possa usar da Torá, usar da Cabala, usar da espiritualidade, sem os generais da guerra, para conseguir fazer esse novo caminho que a gente precisa fazer. Espero vocês sexta-feira na Shabbat, vamos estar juntos. Sexta-feira vai ser Rosh Chodesh, então nós vamos fazer as nossas meditações lá juntos. E vamos seguir em frente. Obrigada.